Seja bem-vindo ao Botafogão, o nosso canal de notícias do Glorioso. Aqui você fica por dentro de tudo que está rolando no clube mais tradicional. E vamos às notícias. Seleção está de volta. Bruno Lage caiu ontem. A gente chega agora, só durante o Campeonato Brasileiro, a um número bem forte, que são 20 trocas de técnico. A gente tem que atualizar o nosso contador de técnicos. O recorde é de 2015, com 32 trocas. Não sei se a gente vai chegar ao recorde esse ano, mas já estamos com 20. E a gente conta só treinador efetivo. Por exemplo, o Caçapa, que era declaradamente interino, ele não conta. Ele não conta. Então são 20 trocas. O Corinthians lidera essa lista com 3 trocas de treinadores efetivos durante o campeonato. Se o Botafogo for campeão, ele terá sido dirigido, portanto, por Luiz Castro, Cláudio Caçapa, interino, por 3 jogos, Bruno Lage, no Campeonato Brasileiro, por 10 jogos. Agora vem o Lúcio Flávio, depois pode ser que venha mais um. O campeão brasileiro que mais treinadores teve efetivados nos pontos corridos na sua campanha foi o Corinthians, em 2005. Começou com o Tite, depois teve o Márcio Bittencourt e terminou o ano com o Lopes. Vamos ver como será o ano do Botafogo. Antes de vocês opinarem sobre a queda do Lage, vamos trazer informações. Nosso setorista de Botafogo, no GE, está ao vivo com a gente. O Sérgio Santana vai contar tudo, começo e meio e fim, do que levou à queda de Bruno Lage, o treinador que era o líder do campeonato. Sérgio, boa tarde a você, bem-vindo à Seleção. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo que está assistindo aí. Foram dias agitados no Botafogo. Tudo começou na segunda-feira, quando o Lage resolveu barrar o Tiquinho do time titular. Ele tinha treinado com o Tiquinho no 11 inicial durante toda a semana. O Botafogo ficou 8 dias livre, 8 dias só treinando. E nesses 8 dias o Tiquinho foi titular, né? Foi titular nos treinamentos. Inclusive, o Lage testou um time com Tiquinho e Diego Costa juntos. E quando foi só um esquema com só um atacante, foi com o Tiquinho titular. Chegou na preleção, na hora do almoço ali, que era onde sempre o Lage anunciava qual seria o time titular, ele anunciou que o Tiquinho seria a reserva. Pegou todo mundo de surpresa, do dirigente ao roupeiro, aos jogadores, aos funcionários. Todo mundo ficou perplexo assim. O Tiquinho ficou bastante chateado. E deu no que deu, né? O primeiro tempo do Botafogo, com as mudanças que o Lage fez, o Botafogo foi bem mal no primeiro tempo. No segundo tempo, o Tiquinho precisou de 6 minutos para fazer um golaço, que piorou ainda mais a situação do Lage. Na terça-feira, um grupo de 10 jogadores se reuniu, foram falar com o John Textor, tudo combinado com a diretoria, que também ficou chateada com as decisões do Bruno Lage de barrar o Tiquinho. Foram falar com o John Textor que as coisas não estavam mais funcionando, que o elenco não estava mais se conectando com as ideias do Lage, que eles não concordaram com a decisão de barrar o Tiquinho. E a diretoria, como também já não estava mais concordando com as decisões do Bruno Lage, optou por demiti-lo. É importante ressaltar que a demissão não foi baseada só pelo pedido dos jogadores, que já tinha esse estresse, né, a gente pode dizer assim, pela discordância de algumas ideias, porque eles não vinham concordando com algumas escalações recentes e principalmente pela sequência ruim de resultados recentes. Cara, eu sei que filosoficamente é delicado você falar que opinião dos jogadores deve prevalecer para a demissão de um técnico. Eu prefiro avaliar caso a caso. Acho que não existe uma regra comum que sirva para qualquer clube. Claro. Nesse caso específico, a gente está falando de um trabalho construído pelo Luiz Castro, que dirigiu o time por 12 rodadas no Brasileiro. A diferença era de 7 pontos. Aí chegou o Caçapa, que dirigiu o time por 3 jogos e foi muito querido pelos jogadores, entre outras coisas, porque chegou sem mexer nada. Era um trabalho de manutenção. E era claro, era nítido a maneira como os jogadores curtiam o Caçapa. Só que quando o Caçapa veio como interino, o Botafogo já estava avançado com o Bruno Lage. A gente noticiava isso aqui no Seleção, as conversas com o Bruno Lage. O Botafogo manteve o plano de efetivar o Bruno Lage. E aí, nesse caso específico, os jogadores muito incomodados
porque ele estava, na visão dos próprios atletas, destruindo aquilo que eles haviam construído e que isso colocava em risco o título do Botafogo, eu não consigo ver isso como erro. Eu acho que o Botafogo acerta em ouvir os jogadores. Repito, acho que isso não é uma regra que sirva para qualquer clube, mas nesse caso específico, eu não consigo achar problema. Pelo contrário, acho que o Botafogo acertou. Ouvir funcionário é sempre bom, sempre. Você só não pode pautar sua decisão só por isso. Em alguns casos especificamente, você precisa ouvir para saber onde está o problema e tentar sanar de certa forma. Eu acho que se houvesse... Vamos pensar no contrário. Todo mundo se reúne e fala, não, a gente confia no Bruno, a gente entende que foi um erro pontual a barração do Tiquinho, inclusive ele pediu desculpa para a gente. O Tiquinho não está abalado, o Tiquinho foi muito profissional na entrevista, né? Em momento algum ele entra em choque com o Bruno, ele tinha ali uma possibilidade, um canal de aumentar um problema que foi a barração dele, que o deixou insatisfeito, eu tenho certeza. E ele contemporiza. Mas se o grupo falasse em defesa do Bruno Lage, a decisão provavelmente seria outra. Não, vamos dar mais um tempo então. Por mais que as coisas não estejam caminhando bem, com o tempo, de repente vence o clássico domingo, a gente fala de outra coisa. Talvez se a bola do Tietê tivesse entrado na segunda, a repercussão seria bem menor da barração, isso poderia ser contornado de outra forma. Mas você junta um monte de coisa, né? Você junta a barração, as más escolhas do jogo contra o Flamengo, a falta de resultado, a aproximação dos concorrentes no campeonato. Um campeonato que a torcida quer e precisa muito. E que a torcida está fazendo tudo perfeitamente para que aconteça, né? Está estendendo a mão quando tem que estender e se sentiu esfaqueada pelas costas quando foi lá para ver um jogador que ela queria muito, que aumentaria a chance de vitória e que ele foi deixado de fora na decisão errônea que a gente discutiu ontem. Então, é uma conjunção de fatores e o principal fator são os jogadores deixarem de confiar. Como é que eu posso seguir com a gestão de um profissional no ambiente de tanta pressão que o Botafogo está vivendo, sendo que os atletas não confiam nele? E ontem a gente falava, a barração do Tiquinho é um elemento da gestão do Lage que nos coloca com a pulga atrás da orelha. Porque tem queda de desempenho de vários jogadores, tem desacerto defensivo, o time passou a ser vazado mais vezes, principalmente jogando em casa. Tem uma sensação de que o time está pressionado e está ansioso, quando eu acho que a melhor coisa que o Bruno poderia trazer para o Botafogo, naquele ambiente de incerteza do Luiz Castro, que foi, de certa forma, amenizado pela boa sequência do Caçapa, era manter uma liderança tranquila. O Bruno esquentava a fervura em alguns momentos que não fazia sentido. Pós-jogo do Flamengo, depois aquela declaração veemente dele do jogo contra o Corinthians, que eu achei até legal, mas assim, num tom muito alto. E agora com essa mudança que aumenta a dúvida num jogo que era para ser certeza. Era um jogo que o botafoguense foi ao Newton Santos, sentou em casa esperando a reabilitação. E ele dificultou isso. Então, eu entendo o jogador perder a confiança no processo. Isso, para mim, Rizek, ontem a gente falava sobre isso aqui. Eu achava precoce falar em demissão, porque a gente precisava de mais elementos. Quando o Sérgio, com a apuração da nossa equipe, traz o elemento de que os jogadores não era favorável à sequência, acabou. Porque eu tenho certeza que a gestão não gostou da barração do Tiquinho, que é uma decisão, é uma prerrogativa do treinador. Nenhum dirigente tem o direito de interferir diretamente. Rizek ontem trouxe a informação de que isso foi conversado, tentaram demover ele da ideia, mas tem um limite, a palavra final é dele. Não por aspectos técnicos. Isso. O Botafogo sempre deu total autonomia para que ele decidisse as questões técnicas. O Botafogo apenas alertou que, olha, isso pode gerar um ambiente ruim no estádio. Havia uma preparação da torcida de Tiquinho Day, e isso pode gerar um ambiente contrário ao próprio Botafogo. Isso foi alertado ao Bruno Lage antes do jogo, e ele mesmo assim optou por manter a posição dele. E estava certo quem opinou sobre isso. Claro. Tem um relato de um amigo meu que levou o filho ao jogo. O filho tem 8 anos. Um abraço para você, Dilson. E quando saiu a escalação, Tiquinho no banco, o filho falou, papai, vamos para casa? Eu tava lá. Vamos para casa, pai? Só porque o Tiquinho estava no banco. Porque ele foi para ver o Tiquinho Day. Então, assim, o jogo, a função do treinador não é só treinar o time, pensar na tática. Tem uma série de elementos que envolvem uma partida, que envolvem um clube de futebol. E ele não considerou esses elementos ao barrar o Tiquinho. E a gente citava aqui do quão cruel ele foi com o Tiquinho na análise, né? O Tiquinho construiu tudo que construiu até aqui, Sim. Carregou esse time por 2 jogos ruins de um jogador que voltou de lesão. Ele falou, senta lá um pouquinho, como se fosse um qualquer. E como se o Diego tivesse assim jogando, Voando, que nem Arrebentando. E o Diego também, não tem né? nada a ver com isso. A relação dele Claro. com o Tiquinho, o Sérgio pode até confirmar, é muito boa. O Diego foi colocado para o campo e lutou, tentou. Vou fazer a pior campanha da história para um campeão de turno, né, nas primeiras rodadas do retorno. Quando a gente mostra a classificação do segundo turno, o momento é muito ruim. O Botafogo somou 5 pontos, o pior time do retorno é o Coritiba, que somou 3. O Atlético Mineiro somou 13. Fortaleza somou 13. Bragantino somou 13. Olha a diferença que o Bragantino já tirou em 5 rodadas. Né? Já tirou 8 pontos.
o Flamengo tirou 6. Então, a situação, Palmeiras já tirou 5 pontos, Grêmio já tirou 5 pontos, Fluminense já tirou 5 pontos. Abre o olho, Botafogo. Sérgio, grande abraço para você e até a próxima aqui no Seleção. Por enquanto é só. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Voltaremos a qualquer momento com mais notícias do Glorioso. Até mais!